nós tivemos a visita de Vladimir Putin a Pequim. Putin e Xi se reencontraram. Duas das figuras mais poderosas do sistema internacional. Digamos, se a gente pensar em três figuras, as três personalidades mais importantes do mundo, duas estavam juntos essa semana. É muito importante a gente entender isso. Por que Putin foi agora, nesse momento, para Pequim? Porque, primeiro, eu vou falar em duas coisas. Primeiro, porque Putin acabou de ser reeleito por seu terceiro mandato, nesta temporada, digamos assim, como presidente russo, com um recorde de aprovação, folga de aprovação. Ele foi reeleito agora para o seu terceiro mandato, inédito, porque é a primeira vez, depois que se mudou a Constituição, que se pode ter um terceiro mandato. Ele tinha sido eleito e reeleito no começo dos anos 2000, precisamente em 2000, depois em 2004 ele foi reeleito, não podia ser eleito novamente, porque a Constituição não permitia. Então, ele faz o seu sucessor, que hoje é seu subsecretário lá no governo, o Dmitry Medvedev. Depois ele volta, estende o mandato para 6 anos, é eleito, reeleito e agora reeleito. E aí, ele, na sua primeira viagem diplomática, isso é importante, porque a diplomacia são signos, são sinais, são símbolos, são significados. A primeira viagem de um presidente, ele está dando um recado para o mundo. Ele está dizendo, a minha prioridade no mundo é este país. E o Putin escolhe para onde? Escolhe ir para a China e visitar quem? Xi Jinping, dizendo, o meu principal parceiro no mundo é a China. Assim como ele fez nas 2 últimas vezes em que ele foi eleito e reeleito. E assim como o Xi também fez desde a primeira vez em que ele foi eleito e reeleito. Assim como o Brasil, por exemplo, costuma fazer, os presidentes brasileiros, costumam ir à Argentina, à Casa Rosada, e vice-versa. Até que as últimas 2 anomalias globais que a América Latina pariu, Messias Bolsonaro aqui e Javier Milei, quebram isso e vão para Israel e Estados Unidos da América, que são países muito importantes, não é isso? Para nós aqui, né? Então, o Putin vai para lá. E a grande pergunta, vocês viram com exaustão aí, na mídia hegemônica, na grande mídia, ou na mídia nativa, como diria Chico Sá, é óbvio que vocês não viram isso, porque não passou isso. Esse foi o grande encontro do ano. E Putin. O que eles foram discutir lá é a análise que não foi feita, que nós vamos fazer aqui no Moinho, estamos fazendo agora. O que eles foram discutir em Pequim? Então, primeiro, o Putin reforça esse sinal, a nossa prioridade é a China, é recebido com honras de chefe de Estado, como todas as vezes em que ele foi visitar Xi, e eles vão reafirmar a parceria estratégica que foi fundada no dia 2 de fevereiro de 2022, 20 dias antes do início da guerra na Ucrânia, ou do começo das operações especiais russas na Ucrânia, ou da invasão russa na Ucrânia, como você queira. 20 dias antes. E o primeiro dia das Olimpíadas de Pequim. Dia 2 foi a visita de Putin, a chamada, afirmada e chamada por eles mesmos, proclamada Aliança Sem Limites, ou Amizade Sem Limites, ou Parceria Sem Limites. Um documento sem precedentes na história das relações internacionais. Sem precedentes. Uma amizade sem limites. E que 20 dias depois inicia-se a guerra na Ucrânia. É um movimento tectônico. As placas tectônicas do sistema mundo começam a se mover naquele momento. Óbvio que isso já vem de 14, isso vem de antes, mas o grande sinal é dado ali. Do nosso ponto de vista aqui, do nosso editorial do Moinho, é uma coisa mais ou menos correspondente, essa história nos dirá, ao que aconteceu em Westfália, depois da Segunda Guerra Mundial. São esses signos. Ao que aconteceu em Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial. Ou ao que aconteceu na Pax Britânica, depois das guerras napoleônicas. Um movimento global que acontece a cada 100 anos, estava sendo proclamado ali. Muito forte. E que os líderes ocidentais, atlanticistas, têm muita dificuldade de
compreender esses movimentos mais a fundo. Porque ou estão cegos na sua arrogância messiânica, excepcionalista, ou por falta de tato mesmo, geopolítico do que está acontecendo. Mas, sem dúvida, aquele movimento aconteceu. E a reação do Ocidente, desde o primeiro momento, que é reproduzida aqui pelos, pelos analistas que acompanham, reproduzem, ipsis literis, as análises que decorrem do norte, de maneira mais pobre, precária, tosca, pedestre mesmo. Eles diziam, essa aliança sino-russa, essa aliança, essa parceria, ela é natimorta entre Putin e Xi. Ela já nasceu morta. Nós não damos 6 meses, aí deu 6 meses, não damos 1 ano. E de lá para cá o que aconteceu sistematicamente é que essa aliança entre Putin e Xi, entre China e Rússia, sem limites, ela foi só aprofundada e foi cada vez mais reafirmada de tempos em tempos. Isso aconteceu agora, esta semana. E o acordo que foi assinado depois desse encontro entre Xi e Putin, mais uma vez, comentada a exaustão aqui, na grande, só que não, está sendo feito agora, com o máximo de acuidade possível. Eu tive o trabalho de ler o documento, né? Na verdade, essa é a minha função. Discutir isso aqui com o camarada André. A palavra amizade aparece 130 vezes no documento. Eu tive o trabalho de sair lá, marcando. Aparece 130 vezes no documento. Fora o show. Fora o baile. Né? Fora os ameaços. É uma cooperação no nível tecnológico, sobretudo comunicação, canais de comunicação. Percebe? Estão vendo a guerra do TikTok aí, né? É uma guerra no nível energético, uma cooperação, né? Ato falho, né? A guerra é global. Uma cooperação no nível energético, tá certo? No nível militar, no nível espacial. A guerra é espacial. Espacial. E, obviamente, é uma guerra no nível, eles falam também cultural, uma cooperação, perdão, gente, é porque essa cooperação é com relação a uma guerra, né? No nível político. E o Irã é uma peça fundamental a partir dessa parceria. E também é o Brasil, porque o Brasil é um membro dos BRICS.